Bom dia, terceirão, tudo bem? Então, a gente segue aqui dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje eu quero conversar basicamente sobre duas coisas com vocês, tá? A primeira, inclusive, eu quero falar a respeito das aulas de atualidades, né? Poxa, professor, aula de inglês e você vem falar a respeito das aulas de atualidades. As duas estão conectadas desde o bimestre passado, vocês sabem disso, né? No bimestre passado, eram as nossas lives, então quem participava das lives de atualidades, desculpa, acabava garantindo a sua nota quente, né, a sua nota DOMS, desculpa, para inglês, para a gente poder vincular as duas coisas. Até porque a aula de atualidades, né, a matéria de atualidades não tem prova. E a gente precisa validar essas aulas de alguma maneira. Então, nada mais justo do que a gente unir atualidades com inglês, eu sou professor das duas matérias, e pegar a sua participação nas aulas de atualidades e jogar como nota DOMS para inglês, tá? Já que não está havendo trabalho nem nada por conta desse momento que a gente está vivenciando. Então, gente, esse bimestre não é igual, não mudou nada. Tá? A única diferença é que a gente tinha live e agora a gente está tendo as nossas videoaulas. Tá? Então, começou semana passada. Então, semana passada, na sexta-feira, porque todos os novos vídeos são liberados na sexta-feira, eu conversei, né, eu abordei um assunto, tá, e eu fiz um questionário. Esse questionário sempre vai oscilar entre uma e três questões, dependendo do assunto discutido. Tá? Na semana passada, se não me engano, acho que foram duas questões. E não vou ficar citando nomes aqui, porque não é o caso. Poucos alunos me entregaram esse questionário. Tá? Esse questionário, gente, sempre serão perguntas de ordem pessoal. Então não tem como eu dar errado. A não ser que eu pergunte sobre açúcar e você me responda sobre sal. Aí não tem jeito. Do contrário, gente, eu peço a sua opinião a respeito do assunto. Tá? E se de repente você não tiver uma opinião formada a respeito, né, tem o meu vídeo, porque a gente conversa a respeito da questão, né, e eu coloco links lá também, tá? Para que vocês possam acessar, dar uma lida. Eu faço questão, gente. Eu leio assim 5, 6 links diferentes, tá? E aí eu pego 2, 3 no máximo, tá? Aqueles que tenham um corpo, né, bacana, né? Ou seja, um texto bacana, num linguajar tranquilo, que não seja nada técnico para a gente ficar lendo e não entendendo nada, porque também aí não adianta, né? Então eu faço com bastante cuidado a escolha desses links, tá? Não pego também aquelas coisas gigantescas, porque eu sei que vocês têm outras matérias, tá? Então eu tomo todos esses cuidados, tá bom? E coloco lá para vocês. Então, se você não tiver uma opinião formada ou totalmente formada a respeito do assunto, tem lá os links para você ler e mais o que a gente discute aqui nos vídeos, tudo bem? Mas voltando aí à questão da nota DOMS. Na semana passada, poucos alunos me enviaram. Não é obrigatório, professor, não é, envia quem quer, cada um que sabe de si aí. Porém, se for o seu caso, tá? Alguns alunos de todas as turmas têm ficado com média por conta de terem conseguido uma nota DOMS bacana, um 9, um 10, tá? Que é lógico, você acaba puxando a sua média para cima, é óbvio, né? Porém, gente, agora como a gente está com essas aulas em vídeo, precisa ficar atento porque vocês têm um prazo para me entregar, tá? E que prazo que é esse? Como todo vídeo novo é liberado às sextas-feiras, eu libero o vídeo na sexta, vocês têm até a quinta-feira da semana seguinte, até as 23h59, para me enviar as respostas às perguntas que eu fiz lá no questionário. Tá? O meu e-mail vocês têm, mas eu coloco o meu e-mail lá, marcelo.marcondes@outlook.com, tá? É só me enviar, eu sempre vou te dar um ok, né, para mostrar para você que eu recebi, tá? E tá feita a sua parte, né? É o que eu costumo dizer, não é obrigatório, mas sei lá, quando você não me manda uma coisa tão simples como isso, um questionário curto, né, de resposta de ordem pessoal, né, sei lá, eu vejo isso como jogando a nota DOMS pela janela. E de repente depois vocês podem precisar disso no final do ano, no final do bimestre, tá? Então atentem-se para isso, tá? Inclusive as perguntas estão no link, tá? Eu poderia ter feito essas perguntas no vídeo, né? Mas não, eu fiz questão inclusive de deixar no link, né? Até para poder ler, reler, né?
Então, as questões estão lá. Não desperdicem essa chance. Tá? A obrigatoriedade não existe, mas eu acho que, sabe, é algo que acaba ajudando muitos alunos aí no final do bimestre. Tá? Então, na semana passada, por exemplo, acabou vencendo na quinta-feira, né? Mas agora a gente vai publicar outro, né? E esse outro tem de novo até a próxima quinta-feira. A aula vai ser liberada no dia 6, então vocês terão até quinta-feira, dia 12, às 23h59, para me entregar esse novo questionário. Tudo bem? Bom, dito isso, né, que eu acho importante essa questão aí da nota Domus, quanto à aula de hoje, conforme aquilo que a gente já havia combinado, né, nós felizmente terminamos o nosso caderno, então tudo que a gente está vendo agora é extra. O que aparecer de gramática, ela aparece na AB, e o que aparecer de texto é uma questão, sobretudo para vocês de terceiro ano, é uma questão muito importante, porque é o que mais aparece nos vestibulares, né? E eu nem vou dizer para vocês, não aparece na prova, né? Não aparece na prova no sentido que os textos que eu vou conversar com vocês aqui, eles realmente não vão aparecer na prova. Mas quando a gente está conversando a respeito de texto, gente, indiretamente eu estou falando de prova, tá? Porque eu estou falando de interpretação, eu estou falando de vocabulário, eu estou falando de falso cognato, que são coisas que vão aparecer independentemente do texto, tá? Então, estou falando sim de prova, estou falando sim, sobretudo, de vestibular, tudo bem? Hoje, eu vou abrir o link aqui, vocês abram o link aí também, tá? Hoje, eu sei que de repente vocês podem falar, poxa vida, professor, mas a prova do ITA, né, versão 2018, eu fiz de propósito, tá? Aliás, eu estou propondo essa prova do ITA aí para todas as turmas, para mostrar para vocês que o ITA tem aquela fama, né, de, poxa, prova difícil, né? Gente, a prova do ITA não é uma prova fácil mesmo, tá? Mas a prova do ITA é, sobretudo, uma prova de testagem psicológica e emocional, tá? A prova do ITA é extremamente longa. E eu quis provar já isso aqui para vocês, mostrando aqui a prova de inglês. Se vocês prestarem atenção, vocês têm dois links aí. O primeiro link é a prova, tá? O segundo link é o gabarito. São 20 questões de inglês na prova do ITA. Tá? É lógico, a prova do ITA tem essa particularidade. Outras provas não têm tantas questões de inglês. Porém, existem outras provas que também têm um número de questões razoável, né? Um número razoável de questões de inglês. Porque tem muito aluno, né, que a prova de inglês tem 2 questões, 3 questões, dá para eu administrar. Né? Quando, na verdade, não é bem assim. O número de questões de inglês ela só tem aumentado nos vestibulares. Eu não vi nenhum vestibular diminuindo o número de questões de inglês. Muito pelo contrário. Há alguns anos, inclusive, a gente viu a Unicamp, por exemplo, né, colocando prova de inglês dissertativa, que foi uma coisa que muita gente achou que, né, em se tratando de Brasil, né, seria inimaginável uma prova dissertativa de inglês no vestibular. E a Unicamp tem. Tá? Então, todas elas, têm aumentado, né, o número de questões de inglês por uma simples razão, gente. Quando a gente vai e se forma, né, terceiro grau, nível universitário, não adianta você ter um diploma na mão se você não tiver um inglês pelo menos mais ou menos. Tá? Por quê? Porque dali do nível universitário, vocês vão para onde? Vocês vão para uma empresa, vocês vão tentar uma pós, um mestrado, tudo isso pede inglês. Então não adianta você chegar e se formar e de repente não ter um inglês no mínimo razoável, porque você acaba podando o seu caminho, né? Dificultando, atrasando o seu caminho. Tá? Então até por conta disso que as provas de vestibular, os vestibulares, né, os grandes vestibulares sobretudo, eles têm realmente aumentado o número de questões. A prova do ITA tem uma outra característica muito bacana. Tá? Ela aborda todas as frentes da matéria. Tá? Então vocês têm texto, e o texto ele aborda tudo. Ele aborda a interpretação, ele aborda vocabulário, ele aborda falsos cognatos. Na frente de gramática, eles também vasculham tudo. Né? Tem uma característica principal, eles gostam muito de trabalhar com falsos cognatos, né? Preso a uma questão de ordem gramatical, e eles também gostam de trabalhar muito com estruturas verbais, tempos verbais, é uma característica da prova do ITA.
tá? Então a prova do ITA, muito mais do que difícil, é uma prova difícil, né? Mas ela, na verdade, ela testa você o seu cansaço físico e emocional, psicológico, tá? Então eu acho bacana vocês tentarem dar uma quebrada de cara nessa prova do ITA, até para perceberem, né, que ela não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas costumam dizer, né? Mas ela é uma prova completa, tá? Ela exige do aluno todas as vertentes, todas as frentes da matéria, tudo bem? Então, hoje, no caso, o que eu estou passando para vocês aí, tá? É essa prova do ITA. E o segundo link, inclusive, é o link do gabarito, tá? E para vocês que estão no terceiro ano, eu acho fundamental vocês separarem, né? Arrumarem aí um tempinho durante a semana para vocês começarem a fazer, sobretudo já, a gente já está em novembro, tentarem fazer 2, 3 vestibulares por semana, tá? É lógico, primeiro você tem que focar naqueles que você pretende prestar, tá? Fora isso, você também tem que tentar fazer os grandes vestibulares, tá? Porque são vestibulares mais completos, né? Então você acaba treinando de uma maneira também mais completa, tudo bem? Então a minha dica aí para essa semana é fazer realmente os vestibulares que vocês querem, né? E sobretudo os grandes também, tá? Então arrumem um tempinho, se organizem, porque o momento realmente pede isso para vocês, tá? Então hoje eu deixo com vocês aí a prova do ITA. Eu espero que vocês se animem a fazer. É uma prova bem bacana mesmo, tá? E uma outra coisa também que fica latente aí, né, com essa prova do ITA, é que quando você pega uma prova de inglês com 20 questões, né, se você for mal numa prova dessa, no nível, no número de candidatos, no nível de número de candidatos que uma prova feita ITA tem, por exemplo, né, uma prova de inglês pode simplesmente tirar você das vagas, né? Então a gente precisa tentar aí ser o mais completo possível em relação a todas as matérias, né? Não enxergar uma matéria mais importante do que outra, né? Porque numa prova do ITA realmente isso aí não é verdadeiro, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez, cuidem-se por favor e até a próxima semana. Valeu, terceirão, um grande abraço para vocês aí, tchau, tchau.